Amados irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos à reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 108, desde que nós iniciamos, lá no capítulo 1. E o tema dessa mensagem é o sexto selo, o grande terremoto, tá? Nós estamos, para situar os irmãos, nós estamos em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. E aí, amados irmãos, esse é o momento em que as coisas começam a ser um pouco mais profundas e mais complexas também ao mesmo tempo. Então, é necessário que nós nos concentremos mais, busquemos mais o Senhor, gastemos mais tempo na Sua presença, valorizemos mais a palavra do Senhor, especialmente aqui falando no contexto Apocalipse. E eu sugiro que daqui para frente, irmãos, quando nós terminarmos essa mensagem e entrarmos. Quando a gente termina a mensagem, vamos mais ou menos ter uma noção por onde é que nós vamos entrar na próxima semana, né? Às vezes nós entramos para frente, às vezes permanecendo naquele texto, mas é importante que os irmãos, antes da mensagem, leiam o texto com muito cuidado e acompanhem na Bíblia. Eu te aconselho, se até agora você ouviu essas mensagens todas, espero que não, mas se fez isso de só ouvir e não acompanhou na Bíblia, essa é a hora de você se arrepender e mudar. Porque daqui para frente os detalhes são muito grandes e as confusões começam a acontecer se nós não tivermos muito cuidado, tá? Eu que já passei por todo o livro de Apocalipse, passando de novo com os irmãos, para mim eu tenho que olhar com muito cuidado e muita oração, ou deveria ter muita oração, né? A palavra mais correta seria essa, orar muito mais do que tem orado, porque cada palavrinha ela tem um significado importante para nós, tá bom? E é mais complexo as coisas. Por isso que eu quero incentivar os irmãos a não deixarem de ler o texto com cuidado, acompanhar a mensagem. Eu vou tentar, em alguns pontos, ir com os irmãos, versículo por versículo, assim, palavra por palavra, tá? Para que os irmãos não se confundam. Então vamos lá, irmãos. Nós entrarmos no sexto selo, eu preciso dar, como sempre falo, uma leve recapitulação, ou leve, não, uma rápida recapitulação, né? Recapitular um pouquinho o que nós falamos no quinto selo. Então, vocês, porque é uma sequência Apocalipse, e como nós falamos mensagem semanal, os que estão no YouTube podem acompanhar todo dia se quiser, mas uma mensagem atrás da outra, né? Mas nós aqui, enquanto falamos ao vivo, nós estamos falando mensagens semanais. Então, o meu receio é que os irmãos se esqueçam um pouco do passado, de uma semana atrás. Então, por isso que eu dou uma recapitulada rápida. Então, vamos lá. O quinto selo, nós estamos vendo aqui o Senhor abrindo todo aquele rolo dos sete selos, que envolve todo o livro de Apocalipse, e envolve todo o propósito eterno de Deus, a economia eterna de Deus, no Novo Testamento. E nós vemos que o Senhor começou a abrir quando ele ascendeu aos céus, ali recebeu o rolo na mão do Senhor, na mão de Deus Pai, ali no capítulo 5. E só ele era digno de abrir o rolo, né? Então, o Senhor começou a abrir no capítulo 6, ele começa a abrir. Aí ele abre o primeiro selo, que é o cavalo branco, que é a pregação do Evangelho, né? E nós explicamos detalhadamente por que a pregação do Evangelho. Aí, depois, logo em seguida, passando o Evangelho, o Senhor abre o segundo selo, que é o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho da guerra. E a guerra vai sucedendo desde que o Evangelho começou a ser pregado na ascensão do Senhor até os dias de hoje. O cavalo vermelho tem corrido, né? A guerra tem acontecido. A propósito, ao recapitular isso aqui, vão mantendo na mente, mantendo na nossa percepção mental aqui, nossa cabeça, né? Falando de forma mais direta, que a comparação que nós fizemos, e não é nós, essa comparação é verdadeira, nós fizemos dos sete selos com o que o senhor falou em Mateus 24, tá? Em Lucas 21 também. Então, nós fizemos isso aí várias vezes, eu não vou fazer hoje, mas os irmãos vão guardando aí.
Aí, depois que houve a guerra, vem o terceiro cavalo, que é o cavalo que será o terceiro selo, que é o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, que é o cavalo da fome. A fome, ela segue a guerra. Guerra produz fome, produz escassez de alimento. Porque as pessoas não mais produzem, só se envolvem com a guerra, né? E aí, logo depois do terceiro selo, o Senhor abre o quarto selo é um cavalo amarelo, esverdeado, pálido, né? Que é a morte. Então, o quarto cavalo é o cavalo amarelado, né, esverdeado, que é o cavalo da morte. Com ele vem a morte, vem trazendo consigo as epidemias. Ela mata através da guerra, através da fome, através das epidemias e as feras do campo. Então, até aqui, até esses primeiros quatro selos, o que que nós vemos? Nós vemos coisas muito visíveis, coisas que todo mundo vê. Por exemplo, a ação do evangelho, todo mundo vê. Mesmo os que são incrédulos, vê os crentes pregando o evangelho, certo? Missionários enviados pelo mundo inteiro, todos os incrédulos sabem quando tem um crente pregando o evangelho, né? Então, é algo visível. A pregação do evangelho não é algo oculto, né? A guerra, muito visível. Repercussões assim mundiais. Todo mundo sabe. História em todos os noticiários. A fome, também bastante visível. Você vê as pessoas passando fome, né? Apesar da fome ser um sintoma, mas a fome decorrente da guerra, todo mundo vê pessoas passando fome aí. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Teve aquela guerra que ainda está acontecendo, né, de certa forma, ali entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, né? E noticiários mostraram quantos palestinos passaram fome ali, por falta de alimento. Então, a fome é visível, tá? E o quarto selo é a morte com as epidemias, a pandemia que nós tivemos, o Covid, é visível, né? Os noticiários mostrando aí. Então, as feras do campo matando, isso é visível. Epidemias, a espada, a guerra, tudo isso é muito visível. Então, esses primeiros quatro cavalos são bastante visíveis, os primeiros quatro selos são visíveis. Aí, de repente, olha que coisa maravilhosa, irmão. De repente, o Senhor abre o quinto selo. Eu estou dizendo assim, abre o quinto selo no contexto Apocalipse, né? Abre o quinto selo e é algo totalmente oculto e misterioso, o qual ninguém sabe. Por isso que ninguém sabe, ninguém dá para dizer se o quinto selo já foi aberto ou não foi aberto, nós não sabemos, né? Eu acho que provavelmente já foi, mas assim, quem sou eu para poder ter certeza absoluta disso? É algo oculto. Por quê? O que é o quinto selo? O quinto selo é o clamor dos mártires. Esses mártires estão lá no Hades. Eles estão debaixo do altar, o sangue deles, essas almas estão debaixo do altar, no versículo 9. 6, 9 fala: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Então, eles estão debaixo do altar, estão debaixo da terra, estão lá no Hades. Como é que nós podemos saber o clamor deles? Como é que nós podemos ouvir o clamor deles? O clamor deles apesar de ser um clamor muito alto, mas é um clamor lá do Hades. Qual de nós tem acesso a isso? Ou seja, para nós é totalmente misterioso, mas para Deus é como uma alta voz. Como fala no versículo 10, clamar em grande voz, o Senhor ouve. Ou seja, o que eles, mártires, fazem em oculto, aos nossos olhos, aos olhos de todos os homens, não é oculto aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor clama como uma grande voz. E depois de algo tão oculto, tão profundo, também profundo, porque é um clamor profundo, inclusive não só profundo no conteúdo do clamor, porque eles reivindicando a vida deles, que foram martirizados, por amor ao Senhor, para a glória do Senhor. No fundo, irmãos, se nós formos olhar com cuidado e o clamor dos mártires, se você olhar com uma perspectiva espiritual, você vai perceber que eles não estão clamando necessariamente, em última instância, vingança para si próprios. Na verdade, se vocês olham, cara, que dá a entender isso. Porque fala assim no versículo 10: clamar em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, parece, né,
aos nossos olhos que eles estão clamando vingança para si. Ou seja, falando, Senhor, vinga o nosso sangue. Mas no fundo, irmãos, subentendido nessas linhas, com os olhos espirituais, nós vamos entender que eles estão clamando que o Senhor defenda a honra e a glória do próprio Senhor. Eles estão clamando algo não para si próprios, mas para o Senhor. Para o Senhor, foi a tua honra que foi manchada. Porque quando eles nos mataram porque nós amávamos a Ti. Eles nos mataram não porque nós estamos fazendo coisas para nós. Eles nos mataram porque nós estamos vivendo para Ti. Eles nos mataram por causa da tua palavra. Eles nos perseguiram por causa do teu nome. Senhor, não é só o nosso sangue que foi derramado, foi o seu nome que está sendo desonrado. O seu nome está sendo envergonhado. O seu nome está sendo manchado. Senhor, defenda o teu nome. Reage em relação ao teu nome. Essa característica, irmãos, dos mártires, eles estão, na verdade, clamando algo para o Senhor. Eles tiveram uma vida para Deus. E eles, não só na vida, agora depois que eles morreram, eles continuam vivendo para o Senhor. Eles são como o apóstolo Paulo, que falou, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos para a glória de Deus. Então, o Senhor, então, dos 7 selos, esse aqui é o quinto. Aí, de algo. Então, nós estamos vendo. Olha aqui para a imagem da tela. Olha aqui que eu estou mostrando com as minhas mãos para vocês entenderem. Os 4 selos acontecem sobre a terra: pregação do evangelho, guerra, cavalo preto, que é a fome, e epidemias e morte. O quinto selo vai lá para o interior da terra, que é o clamor dos mártires, oculto, secreto. Aí o sexto selo, o sétimo e o oitavo, perdão, oitavo, não, desculpa, o sexto e o sétimo, os 2 últimos selos, o sexto e o sétimo, voltam para as coisas da terra e os céus também. Aí vai ver terra e céus. Ou seja, vai ter um grande terremoto, que é o sexto selo, que vamos falar hoje, que vai também mexer nos seres, nos seres celestiais, e vai envolver o sétimo a mesma coisa. Por que que eu estou ressaltando isso para os irmãos? Por que que eu estou mostrando isso? Porque no meio de coisas tão visíveis, que são os 7 selos, o Senhor dá uma pausa no meio de tudo, que é algo oculto e profundo, que é o quinto selo. E o quinto selo, que é o clamor dos mártires, é tão importante, irmãos. Até parece estranho para nós. Não sei se os irmãos estão me acompanhando, parece estranho para nós olharmos tipo, Senhor, por que que o Senhor, do meio de coisas tão assim profundas, que são os 4 selos, pregação do evangelho, guerra, fome, epidemia, morte, depois terremoto, grande tribulação e tal, o Senhor de repente para tudo, introduz no meio algo oculto, profundo, secreto, misterioso, porque é aos nossos olhos, dos que estão na terra, que é o clamor dos mártires. Isso nos mostra, onde estou querendo chegar, nos mostra, irmãos, esse é o ponto que eu quero chegar, quanto o Senhor valoriza o relacionamento profundo e secreto dos seus filhos com Ele. Em toda a economia de Deus, o que vai determinar o início da vingança do Senhor mais para frente, nós vamos ver a partir do sexto selo para frente, é algo profundo que vem lá do Hades, que é o clamor dos vencedores, dos mártires. Uma vez, o Watchman falou algo, e eu concordo plenamente com ele. Se você ver todas as escrituras, vocês vão ver isso. Ele disse que, na verdade, o Senhor, tudo na palavra do Senhor, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, e toda a palavra do Senhor, na verdade, se nós formos olhar com muito cuidado, não foi para todas as pessoas. Foi para nem para todos os cristãos, na verdade, no fundo. Foi para os vencedores. Ah, o Senhor morreu por todas as pessoas? Sim. Porém, o Senhor morreu por todas as pessoas? Sim. Mas quais são as pessoas que valorizam a morte do Senhor? São os que creram, cristãos. Então, no fundo, na prática, a morte do Senhor só tem efeito realmente para aqueles que valorizam ela, que aceitaram o Senhor.
E dentre esses que aceitaram o Senhor, no fundo, ainda, podemos selecionar mais profundo ainda os que valorizam mesmo, mais fundo, não são nem todos os crentes, são os vencedores, aqueles que realmente vivem debaixo da cruz. Toda a palavra de Deus, na verdade, é para todas as pessoas, a Bíblia é para todas as pessoas? É. Porém, na prática, todos vão valorizar? Não. Quem vai valorizar? De certa forma, os cristãos. E são todos os cristãos? Também não. Falando de cristãos genuínos. Os que vão valorizar realmente a palavra de Deus são os vencedores. São eles que valorizam a palavra do Senhor. São eles que morrem por ela, como esses mártires. São eles que vivem por ela. São eles que respiram essa palavra, que se sustentam por ela, que praticam o que o Senhor falou, que quem de mim se alimenta, por mim viverá. São aqueles que vivem realmente porque se alimentam do Senhor, dependem dessa palavra todos os dias. São esses realmente que estão determinando todo o curso do universo. São esses realmente que faz um clamor que o Senhor ouve e começa a mudar tudo na terra. São esses que dão início à mudança de dispensação. Por quê? Tô falando palavras complicadas. Por que muda a dispensação? Porque a partir do quinto selo começa a mudar as coisas. Vocês vão ver. Então, o que introduziu essa mudança, que nós vamos ver daqui para frente, do sexto e sétimo selo, foi um clamor de pessoas que viveram debaixo da cruz. Que viveram na presença do Senhor. Que valorizavam a palavra, que amavam mais o Senhor do que a sua própria vida. Amavam mais o Senhor do que a si mesmos. São os mártires. São esses que, quando clamam, o Senhor ouve e muda todo o universo. Começa a mudar tudo nessa terra. Irmãos, estão percebendo, irmãos, a profundidade disso? Mais uma vez, não que eu estou dizendo que a palavra de Deus não é para todos, a salvação não é para todos. Sim, é. Mas, no fundo, os que valorizam realmente são aqueles que vivem por ela. E isso também nos mostra uma lição que esses mártires nos ensinam. Nós falamos semana passada algumas lições, né? O viver de oração deles, que eles clamavam. Nos ensina outra lição também. Nos ensina que o Senhor, como eu falei uns minutos atrás, o Senhor valoriza um relacionamento profundo, secreto. Se nós lemos Mateus capítulo 5, 6 e 7, que a gente chama de constituição do reino dos céus, né? Principalmente no capítulo 6, o Senhor fala que tudo que nós devemos fazer em secreto ao Pai. E Ele, que em secreto nos vê, nos recompensará. Se nós fizermos qualquer coisa pública a fim dos homens nos serem vistos pelos homens, o Senhor falou que nós já recebemos nosso galardão. Mas se nós fizermos algo secreto, vamos receber nosso galardão do Pai. E esses mártires aqui, volta para o texto Apocalipse 6, versículo 11. Olha a reação do clamor deles. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus concebos, seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que quer dizer vestiduras brancas? Eles já receberam o galardão deles. Vestiduras brancas quer dizer que eles foram aprovados, são vencedores. Mas aí, é a que eu falei semana passada. Aí você fala assim, mas irmão Gustavo, como é que eles sabem se são vencedores se eles não foram julgados no tribunal de Cristo? Lembre-se, todos os crentes serão julgados no tribunal de Cristo, que vai acontecer nos ares durante a grande tribulação, que não começou ainda, aqui em Apocalipse. Tá? E depois do julgamento que recebe o galardão. Vai reinar com o Senhor, não vai reinar com o Senhor, certo? Mas o tribunal, no tempo de Cristo, não aconteceu ainda aqui no clamor do quinto selo. Então, como é que eles recebem já a vestimenta aprovada? É com o Senhor dizendo para eles de antemão: olha, eu vou dizer com minhas palavras, né? É como se o Senhor estivesse falando assim: vocês não foram julgados ainda, o tribunal de Cristo não aconteceu ainda, mas vocês já foram aprovados. Vou dar o galardão, recompensa secreto para vocês de antemão. Em secreto já recebem já. É o que o Senhor fala em Mateus 6. Quer ver? Ver para os irmãos.
Daí nós vemos, irmãos, tanto que Apocalipse tem para nos ensinar. Não só de coisas futuras, mas do nosso viver presente que determina as coisas futuras. Então, Mateus 6, você falou assim, quer ver? Ó? Versículo 1. Guardai-vos, o Senhor Jesus falou, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Aí o Senhor vai falar das esmolas. Aí no versículo 4 ele fala, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tudo, a recompensa é secreta. A atitude é em secreto e a recompensa é em secreto. O orar, aí na parte para fazer o orar. Aí o senhor fala que a nossa oração tem que ser em secreto também ao Pai, no quarto, né? Quando, versículo 5, quando orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. São esses que gostam de aparecer e serem vistos. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orará teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aí o jejuar, versículo 16. Aí o Senhor ensina a orar, que é a oração do Pai Nosso, né? Aí vem jejuar, porque sempre jejum vem depois de oração. Oração e jejum caminham juntos. Aí o Senhor pega e fala assim no versículo 16. Quando jejuar, não vos mostreis contestados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Tudo é secreto. É como se eu falando, é como se, em outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: faça tudo para o Pai. Queira ser visto, queira aparecer para o Pai, não para os homens. Faça tudo para a glória do Pai. Pai, é para ti, não é para nenhum desses homens. E é justamente isso que os mártires fizeram. É como se eles falassem assim: Pai, Senhor Jesus, nós vivemos na terra e nós morremos por ti. Nós não vivemos para os outros. E nós não morremos por causa das coisas terrenas. Nós morremos por causa do Senhor. Senhor, tudo que nós fizemos foi para aparecer para ti, e não para os homens. E o Senhor fala, aí a resposta do Senhor para eles é assim: olha, teu pai que viu que vem sequer te recompensará. Está aqui as vestiduras brancas. Vocês já estão aprovados. Então, irmãos, essa parte preliminar da mensagem, essa introdução, é para mostrar para os irmãos a importância imensa de ter um viver em secreto, um viver para a glória de Deus, um viver que quando nós tomamos a cruz, não é para as pessoas verem, fazemos isso por amor ao Senhor, e o Senhor nos recompensará. Aí, vamos agora entrar no sexto selo. Então, espero que vocês tenham percebido a mudança de terra lá para o Hades e volta para a terra agora. E essa mudança, o que mudou de terra a de volta para a terra foi um clamor, um viver, né? Quer dizer, um clamor de alguém que teve um viver, dos vencedores, né? Como o Senhor leva em conta o que os vencedores oram, falam? Como o Senhor leva em conta? Não só eles, né? Os conservos e os seus irmãos, né? Que iam ser mortos também. Aí vamos lá para o versículo 12. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Sexto selo. Versículo 12. Vi quando, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, o que é o sexto selo? É um grande terremoto. Mas não é, irmãos, um terremoto como já aconteceu na Terra até agora. Desde que a Terra existe, vários terremotos já aconteceram. E nós mesmo, nosso tempo de vida até agora, já presenciamos terremotos. Mas aqui não é um terremoto, é um grande terremoto. Quando eu texto todo, depois a gente volta para explicar versículo por versículo. Então vamos lá. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Vai observando aí, irmão, vai entendendo.
as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, aqui, o João está fazendo uma comparação das estrelas com a figueira, tá? Lógico que as estrelas não são a figueira, está comparando. Que as estrelas do céu caem pela terra, como que elas caem pela terra? Cai, puf, cai, como é que caiu? Aí fala, da mesma maneira que a figueira, quando abalada por um vento muito forte, deixa cair seus figos verdes. Vamos continuar. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então olha bem o que terremoto é esse. De tal maneira que todos os montes e ilhas da terra inteira foram movidos do seu lugar. Aí, isso é o que aconteceu no sexto céu. Agora vamos ver a reação das pessoas a esse acontecimento. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Então, está falando de todas as pessoas aqui da terra. Aí começa escrevendo os poderosos, certo? E até os mais humildes. Chega escravos e livres, né? Se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, cai, né? Perdão, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode se manter em pé? Quem pode sobreviver? Essa é a pergunta que fala. Então aqui termina o sexto selo. Então vamos explicar um pouquinho. Primeiro, irmãos, o sexto selo, que é esse grande terremoto, que não aconteceu ainda. Aí sim, nós temos certeza que o sexto selo não aconteceu. O quinto nós não sabemos. É secreto, que é o clamor dos mártires. E eu, particularmente, mais uma vez, acredito que já tenha acontecido. Mas, eu igual falei, isso aí como é que eu posso provar? É impossível, né? Algo tão. Mas é bem provável que possa ter acontecido. Agora, o sexto selo ainda não. Bem provável, mas não tenho certeza do quinto selo. O sexto selo, certamente que não. Não aconteceu ainda o sexto selo, tá? O sexto selo começa a marcar o início, daqui para frente, Apocalipse, vocês vão ver, o início das calamidades sobrenaturais. Até agora, como eu venho explicando para os irmãos, tudo que acontece na Terra, até hoje, aconteceu fome, guerra, terremoto, tudo que aconteceu até hoje, né? Meteoro cai na Terra. Já caiu meteoro aqui na Terra? Já, vários meteoros. Mas tudo que aconteceu até hoje são coisas naturais. Ou seja, coisas ordinárias, assim, que acontecem mesmo. Entendeu? Mas irmão Gustavo, nós já temos terremotos tão fortes na Terra. Tsunamis já teve lá no Japão, né, em 2000 alguma coisa. Terremoto, acho que ano retrasado na Turquia, na Síria ali, matou um monte de gente. Terremoto no Chile, terremoto no Peru, terremoto, tanto lugar já teve terremoto. Bom Gustavo, tá, sim, já teve terremoto no Peru, e já, tantos lugares, né? Terremoto ali na Indonésia, ali no Círculo de Fogo do Atlântico, que eles chamam, né? Que é o lugar onde tem vários vulcões, tem muita atividade. Onde tem vulcão, tem atividade sísmica. Sísmica é tremor, né? Então, tudo isso que aconteceu até hoje, irmão, apesar de fortes, são terremotos naturais. Agora, o que acontece são calamidades naturais, né? Não é só terremoto, não. Terremoto, é, a água fica podre, cai cinza, não é? E polui. Teve uma vez que teve um terremoto, teve uma erupção de um vulcão, aqui no Chile, próximo de nós, né? E gerou cinzas que foi espalhar até aqui no Brasil. Não sei se vocês recordam disso. Então, mas tudo isso é coisas naturais. Agora, o que vai acontecer a partir da abertura do sexto selo é um grande terremoto e vai marcar o início de coisas que não são mais naturais, são sobrenaturais. São coisas muito fortes, como nunca aconteceu antes, tá? E aqui, o sexto selo para frente, é o Senhor dando uma advertência para todas as pessoas dessa terra, advertência para as pessoas dessa terra, dizendo assim: olha,
Vocês amam muito essa terra. Vocês são terrenos, são carnais, vocês amam. Vocês acham que essa terra é o paraíso para vocês. Vocês edificam sobre essa terra, constroem uma vida sobre essa terra, fazem tantas coisas sobre essa terra, mas não dão atenção para mim. Agora eu vou começar a abalar o centro da vida de vocês, que é essa terra. Vou começar a abalar tudo que vocês achavam que era seguros. Vocês acharam que essa terra era segura, que era tudo maravilhoso. Agora eu vou começar a abalar a casa de vocês. Vou abalar o viver de vocês, as esperanças de vocês, as expectativas de vocês, de uma maneira que vocês nunca viram antes. Isso aí é uma advertência do Senhor para os homens se arrependerem. Irmãos, pensem bem, vamos pensar, vamos analisar com calma. O Senhor criou todos nós, seres humanos. A vida, Ele que nos deu. Se respiramos, é porque Ele continua nos dando ar. Se temos o sol, se temos comida, se temos plantações, se plantações vingam, tudo isso é por causa da mão do Senhor. E se o Senhor quiser, Ele pode também nos destruir em um segundo. Ele pode simplesmente fazer assim, ó. Pronto, ao fazer, estalou o dedo. Estalar o dedo pode falar, nem para estalar o dedo. Basta um pensamento, basta um desejo do coração de Deus. O que Ele quiser fazer, vamos aqui ilustrar com um estalar de dedos. Se ele fizesse isso, todos nós vamos mortos se ele quisesse. Você fala assim, daqui para vou instalar, vou matar todo mundo, vou dizimar essa terra, vai ficar uma pessoa viva a mais. Nenhum vai respirar. Pronto, puf, acabou. Destrói todo o universo se ele quiser. Ao fazer isso, ele pode destruir não só a Terra, ele pode destruir o universo inteiro de uma só vez, em um segundo. De forma que vira tudo vazio, o universo inteiro. Ele é o Criador, ele faz o que ele quiser. Mas por que ele não faz isso dessa maneira aqui? Por que ele não destrói os homens assim, de uma hora para outra? Ele pode, mas por que ele não faz? Porque ele não é a intenção do Senhor. A intenção do Senhor não é destruir os homens, ele quer advertência, advertir para que os homens se arrependam. Ele manda essas coisas, tudo que vai acontecer no Apocalipse aqui é uma advertência do Senhor, dizendo assim: voltem para mim, me amem. Até aqui, mas lógico, daqui para frente vai mudar a era, vai passar, não é da era, daquela era com a graça mais, não é? Não é era da graça, agora vai começar a era da vingança do Senhor. Mas tudo isso é advertência, para destruir todo mundo uma vez, mas ele não faz isso, ele tá querendo advertir. Entenderam, irmãos? Essa é a maneira do Senhor, não é? Aí, então, e outra coisa, o sexto selo, como o início das calamidades sobrenaturais, começa esse grande terremoto, que vai abalar tudo, terra e céu. Observe que esse grande terremoto vai abalar a terra e vai abalar o céu, tá? Esse grande terremoto, ele, ou seja, vai abalar a criação de Deus, que Deus fez para o homem, né? Lá em Zacarias fala que Deus criou os céus para a terra para o homem e o homem para o seu espírito, né? Então, agora você vai abalar o quê? Você vai abalar os céus, vai abalar a terra, vai abalar o homem, para ver se o homem volta para o seu espírito. Ou seja, volta a buscar a Deus. Agora, eu preciso explicar para os irmãos algo, né? Espero que você esteja acompanhando. Agora, preste atenção. Por que é. Então, esse sexto ele começa a ser o início das calamidades, né? Sobrenaturais. E também, agora eu quero falar com calma para não confundir, irmão, porque isso já me confundiu muito. Eu não quero confundir vocês também. O sexto selo também mostra o início, assim, da grande tribulação que vai vir. Agora deixa eu conversar com calma para você, explicar. O sexto selo, para muitos estudiosos da palavra de Deus, é considerado como fosse a grande tribulação começando. Porém, naquilo que nós entendemos, e nós vamos explicando para os irmãos ao longo do tempo, né, o que nosso entendimento de Apocalipse, né, também do irmão Lee e de outros estudiosos também, né, do irmão Watchman Nee e de vários outros, aqui não é a grande tribulação ainda. Aqui é a introdução a essa grande tribulação que ainda está por vir. Então, não confundir
Não confunda início, quando a gente fala em introdução, início da grande tribulação, porque quando a gente fala esse tipo de frase, dá a entender que está começando a grande tribulação. Não está começando a grande tribulação ainda. A grande tribulação só vai começar, por definição, vocês vão ver, a partir do sétimo selo. Nós estamos no sexto. Do sétimo selo, e não é no sétimo selo do início, não. É a partir da quinta trombeta do sétimo selo. Então a grande tribulação acontece realmente no quinta trombeta, na sexta trombeta, na sétima trombeta do sétimo selo. É lá que começa a grande tribulação que o senhor falou. A grande tribulação é quando, vocês vão ver, é quando o anticristo, né, a besta ressuscita, né, e coloca a imagem dele no Santo dos Santos. Aí começa a grande tribulação ali. Agora, o que está acontecendo aqui então? Aqui é como se fossem eventos iniciais, preliminares, introdutórios para essa grande tribulação que vai vir. Mas já é algo sobrenatural. Entenderam, irmãos? Se vocês pegarem, por exemplo, eu vou citar alguns nomes para os pegar o livro do irmão Dong, por exemplo, ele vai falar que a grande tribulação começa aqui no sexto selo. Não é essa a visão que nós temos. Tá? Tem que isso aqui, vocês vão perceber, eu estou falando assim, mas vocês vão perceber que na prática, entre o sexto selo que nós estamos falando agora e a grande tribulação que vai começar lá na quinta trombeta do sétimo selo, os eventos vão ser muito rápidos. Tá? Vai ser muito rápido. Eu vou mostrar isso para os irmãos, vai ser rápido demais. Claro, nós não sabemos, né, a velocidade, mas tudo nos mostra aqui pela palavra de Deus para o Apocalipse que vão ser muito rápidos. Desde que vai ter o grande terremoto até começar a quinta trombeta lá no sétimo selo, vai ser assim como for cartas como fosse dominós caindo rapidinho. Por isso que dá até entender, por isso que confunde para muitos irmãos achando que a grande tribulação começou no sexto selo. Porque é tão rápido essa introdução, essa parte entre o sexto selo e a quinta trombeta do sétimo selo, que é a grande tribulação, é tão rápido os eventos que vão acontecer, um até do fala, que parece que confessa começando já. Entenderam, irmãos? Porque confunde. Mas, a bem da verdade, igualmente falando, o sexto selo é como fosse uma introdução à grande tribulação que está para chegar já. Nas portas, tá bem batendo na porta. Entenderam, irmãos? Tá? Então isso precisa ficar bem claro. E eu vou mostrar para os irmãos por que daqui a pouquinho, tá? Vamos só explicar um pouquinho os versículos aqui, aí a gente vai explicar com mais detalhes a questão. Então vamos voltar. Versículo 12. Então fala, o Senhor abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Aí o que aconteceu? O sol se tornou negro como saco de crina. O que quer dizer isso? Saco de crina, né? Crina é o pelo do pescoço dos cavalos. Tá? Lembra que o cavalo tem aquela crina bonita, né? A crina do cavalo, o pessoal escova, tem isso? Saco de crina é que eles pegavam, antigamente pegavam esse pelo do cavalo aqui do pescoço, né? As tranças do cavalo, trança não, né? Aquele cabelo aqui do pescoço do cavalo, pegava aquele ali, aqueles fios que são escuros, pretos, e fazia um saco para eles guardarem comida, alimentos, coisas assim, não é? Até mesmo usavam para fazer tenda, os israelitas usavam para fazer as tendas deles, usavam essa crina do cavalo, né? Não só os judeus, mas também os árabes usavam isso, os que eram nômades, né? Então, quando a Bíblia quer dizer que o sol tornou-se negro como saco de crina, é uma comparação. Quer dizer que o sol ficou escuro, igual um saco de crina, né? Não só escuro, mas o saco de crina também quer dizer que houve luto. Quando alguém é vestido de preto, né? Quando ela está de preto é porque está de luto. E o saco de crina também eles usavam, quando eles estavam muito em humilhação profunda, eles usavam esses sacos que era para guardar comida, eles se vestiam desses sacos. Pano de saco que fala, né? Então, em humilhação profunda. Então, é como se o sol tivesse em luto, humilhação. O sol se escurece. Esse que é o significado, tá? E fala que a lua toda é como sangue. Nós já vimos várias luas de sangue acontecendo, né? Já aconteceu várias luas de sangue, até na nossa época. Mas aqui, a lua como sangue, pode ser que ela fique vermelha mesmo, nós não sabemos. O fato é que lua como sangue vai ficar vermelha. Pode ser uma lua de sangue, uma lua vermelha, como já aconteceu no passado. E é possível que seja isso mesmo, tá? Ou seja, vai ter um abalo tão grande no céu que pode ser que esse fenômeno de lua de sangue aconteça, tá? Como está escrito aqui.
É claro que alguns detalhes aqui, irmão, são misteriosos, nós não temos como ter certeza como explicar para os irmãos, porque isso não aconteceu ainda. E a linguagem de Apocalipse ela é simbólica, né? É cheia de simbolismo. Mas provavelmente alguma coisa nesse sentido. O fato que eu quero mostrar aqui é que vai estar escuro. Vai ficar escuro, os dias vão ficar nublados, né? O sol escuro, que o sol é que ilumina de dia, a lua é que ilumina à noite. Normalmente, a rigor, nós não vemos a lua durante o dia. Nós vemos só o sol. E à noite, a rigor não, nós nunca vemos o sol e vemos. Também é rigor, depende, né? Porque depende se nós estivermos lá no Alasca, que no verão o sol dá meia-noite, né? Mas à noite, normalmente, você não vê o sol, vê só a lua. Então, quem ilumina de dia é o sol, quem ilumina à noite é a lua. Ou seja, durante o dia, durante a noite vai estar tudo escuro. Escuridão total, tá? Aí fala, as estrelas do céu cairão pela terra. A palavra estrelas no grego é a mesma, é a palavra astros, tá? Então, estrela em grego é a palavra astros. Então, o que que isso quer dizer? Pode estar se referindo a meteoros, tá? Veja bem, irmãos, que eu estou usando a palavra pode, tá? Nós não temos certeza, são eventos que nós não sabemos com detalhe, nós não temos como prever essas coisas, né? Mas, pelo sentido, eu vou explicar para os irmãos onde eu quero chegar. Porque, por exemplo, ó, vou explicar no grego ensina a palavra estrelas, vamos ver, né? Estrelas é aster, que é de meteoros, né? De astros. Por exemplo, existem muitas estrelas, como o Sol. O Sol, por exemplo, é uma estrela? É. A Lua é uma estrela? Não. A Terra é uma estrela? Não. Por definição, o Sol que é uma estrela. Agora, a pergunta é: quantas vezes mais o Sol é maior do que a Terra? Muitas vezes mais. As estrelas normalmente são muito maiores do que a própria Terra. Então, quando fala que as estrelas do céu cairão pela Terra, como é que o Sol ou qualquer outra estrela maior do que a Terra pode cair em cima da Terra? Faz sentido isso? Não faz, não é? Né? As estrelas são muito maiores do que a Terra. Estrelas, por definição, são muito maiores do que a Terra. Então, quando a Bíblia fala estrelas do céu, nós entendemos aqui, e entendemos, tá? Com calma, entendemos que dá a entender que está falando de meteoros, de astros, tá? Você vai cair vários meteoros na Terra, de maneira que nunca aconteceu antes, de uma vez, tá? Isso é que dá a entender. Como a figueira, quando abalada por ventos fortes, deixa seus figos verdes. Pensa bem, é uma figueira, e essa figueira está cheia de figos verdes. O figo verde, você consegue fazer ele cair sozinho? Não. O figo, para cair sozinho, tem que estar maduro. Quando está maduro, ele cai sozinho. O figo verde, para ele cair sozinho, você tem que chacoalhar muito a figueira. Forte mesmo. Chacoalha, 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 chacoalha. Até que o figo consegue cair. É isso que dá a entender que a terra é essa figueira, vai ser chacoalhada de tal maneira, tão fortemente para esse grande terremoto, que vai cair meteoro. Puf, 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 um monte de meteoro vai cair na Terra. Quando fala que o Sol vai tornar-se negro e a Lua como sangue, nós não sabemos, tá? O que eu vou falar para vocês agora, isso aqui é especulação, tá, irmãos? É assim, é probabilidade, ninguém sabe. Eu particularmente penso que vai acontecer, porque você vai ver que nós vamos ler o livro de Joel, daqui a pouquinho vai falar sobre isso, e o livro de Joel fala de fumaça, grandes fumaças, colunas de fumaça que vão ter. Eu acredito, eu particularmente, mas isso é só opinião, que esse chacoalhar vai ser tão grande, porque lembre-se que eu falei para os irmãos, onde tem chacoalhar terremoto, tem atividade sísmica, tem região vulcânica, tem vulcão. Os vulcões são pontos de falhas lá nas placas tectônicas. Então eu acredito que nesse grande terremoto, muitos vulcões vão entrar em erupção simultaneamente na Terra. Tá? E esses vulcões simultaneamente vão expelir fumaça, colunas de fumaça tão altas que vai escurecer o Sol. Tá? Que vai escurecer o Sol e vai dar esse fenômeno de lua de sangue também, tá? A lua de sangue não é nem tanto pelos terremotos, né? A gente sabe que a lua de sangue é pelo posicionamento da Terra com o Sol, tá? Mas assim, o escurecimento do Sol, para mim, a grande probabilidade é por essas colunas de vulcões que vão estar entrando em erupção simultaneamente.
Mas isso aqui é especulação, tá, irmãos? Eu estou só tentando explicar um pouquinho. Mas vamos continuar. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ou seja, esse detalhe eu nem sei explicar como vai ser isso, né, irmão? Como a Bíblia quis explicar isso. Eu sei que talvez, tudo aqui é palavra talvez, tá, irmão? Talvez esse terreno seja grande, tão grande, esses fumaças de vulcões na atmosfera, você vai ver, nós vamos ver o céu limitado, enrolado, assim. Não que enrolado como pergaminho, mas você vai ver o céu não amplo, aberto, não vai ter uma visão. Porque hoje você olha durante o dia, você vê o céu todo aberto, à distância, você vê um campo aberto, você vê o céu muito longe, ponta a ponta. Mas com essas fumaças todas, escurecimento do céu tal, talvez você vai ver pequenos pedaços do céu só enrolados, como fossem pequenos pedaços do céu. Eu imagino isso, tá, irmão? Eu não sei. É, na minha especulação, não sei. Mas aí continua. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Agora, isso, irmãos, deixa eu aproveitar e dizer, irmão, todos, quando a Bíblia fala todos, é todos. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Você imagina o nível desse termo. E aqui, irmão, olha a seriedade e quão terrível é essa palavra. Irmãos, quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. É a única palavra que é confiável e eterna. É a única palavra que o Senhor disse que vai passar os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. Quem está falando isso aqui é o Senhor, é o Cordeiro que abriu esse selo. Irmãos, a Bíblia nunca é exagerada, nunca é. A Bíblia nunca fala palavras a menos e nunca fala palavras a mais. Ou seja, isso aqui vai acontecer tão certo como o ar que eu respiro e você respira. Tão certo como nós estamos nessa reunião, isso aqui vai acontecer, irmãos. Exatamente como está dizendo, mesmo que nós não entendamos a simbologia com perfeição, isso vai acontecer. É seríssimo. É terrível. Por favor, amados irmãos, não vamos amar essa terra mais, não. Ela vai ser abalada demais. Não vamos amarrar as coisas, não vamos amar, né? As coisas terrenas. Vamos amar o Senhor. Aí, qual foi a reação das pessoas? Versículo 15. Os reis da terra, ó, começa falando os poderosos. Quem são os reis da terra? São os governantes, os presidentes, hoje. Os reis são os presidentes. Ah, mas não, você está falando de rei? Tem poucos reis na terra. Hoje já tem o rei, príncipe, o rei Charles, lá da Grã-Bretanha, o rei da Escócia, o rei da Dinamarca. Reis são poucos hoje em dia, tal. Tem poucos reis hoje, né? O rei lá da Espanha. Irmão, tá falando aqui dos presidentes, é claro, os que dominam, tá? Os grandes, não só os reis, os grandes. Por que a Bíblia começa citando primeiro os poderosos, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos? Por que começa a falar primeiro desses? Porque são esses os mais orgulhosos. São esses que se acham deuses. São estes que amam essa terra. São esses que fazem essa terra como se fosse a fortaleza deles. São esses que são primeiro que vão sentir tudo isso. O que a Bíblia está nos ensinando é: quanto mais nós amarmos essa terra, seremos os primeiros que vão ser abalados, porque vai abalar essa terra, então vai abalar o que nós amamos. Então vai abalar o nosso ser. O Senhor falou lá em Mateus 6, onde está o seu tesouro? Lá está o seu coração. Para esses poderosos, o tesouro deles é essa terra. E o coração deles está nesse tesouro. Então o coração deles será profundamente abalado. Eles se acham invencíveis. Eles se acham poderosos. Eles se acham indestrutíveis. Olha o que vai acontecer. E aí, a Bíblia também cita, não só ele, aí vai citar os outros, né? Os escravos, e todo livre. Ou seja, aí pega todo mundo o resto. Porque está todos vivendo nessa terra. Não só os poderosos amam essa terra, os escravos, o escravo e o livre também amam, né? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por quê? Porque eles querem se proteger. No prédio que ele construiu, que era impossível de um terremoto destruir, você sabia falar nisso? Vou aproveitar aqui o ensejo. Vocês sabiam que aqui no Brasil, como nós estamos numa área de raríssima possibilidade de acontecer terremoto, já aconteceu terremoto no Brasil, mas são muito pequenos, bobinhos, né? Nós estamos numa área protegida, de certa forma,
de abalos sísmicos, né? Nós estamos bem no centro de placas tectônicas, não estamos próximos das bordas das placas tectônicas. Então, o Brasil é uma terra muito abençoada. Por isso, como nosso país não é um país historicamente de terremotos, graças a Deus por isso, todas as construções nesse país, de prédios, tudo, não são feitas para suportar terremotos, porque não precisa. Agora, se der um terremoto no nosso país, não para nenhum prédio de pé. Cai tudo que nem mosca. Uma vez eu falando com um engenheiro, um irmão, que constrói muito, né? Eu falei, irmão, como é que é aqui no Brasil se der um terremoto? Eu falei, irmão, tem um terremoto, não quero nem pensar. Não vai ficar ninguém de pé. Porque nós nunca construímos pensando nisso. Isso é o Brasil. Agora, pensa nesses países que têm a base do sismo tempo todo. Eles constroem com toda a engenharia para tentar suportar terremotos. Ainda assim, quando vier esse grande terremoto aqui, vai cair tudo. Aí o que as pessoas vão fazer? Vão correr para as cavernas, para os penhascos, os montes, porque lá eles vão achar mais seguros do que as próprias construções que eles construíram e disseram que era impossível de ser destruída, as torres de Babéis que eles construíram. Aí, versículo 16: E disseram aos montes dos rochedos: Cai sobre nós, esconde na face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Quando eles falam isso, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono. Está falando de quem assenta no trono? Está falando de quem? Está falando de Deus Pai, né? E da ira do Cordeiro, que é de Cristo. Quando eles falam esconde da face, o que eles estão falando aqui é que eles estão verbalizando com palavras o que a consciência deles está sentindo. Eles começam então a reconhecer pela boca, né, o que a consciência deles já falava com eles, ou seja, que existe um Deus que está no trono e que existe o Cordeiro que morreu por eles, mas eles não quiseram ouvir até então. Ou seja, a consciência começa a ser tocada e eles começam a pedir para cair sobre os montes sobre eles, para proteger da face o Cordeiro. Agora, eles vão estar tão angustiados que vão falar assim: é, eu tenho medo de Deus que está fazendo, Cordeiro. Isso vai produzir, irmão, uma angústia mundial nas pessoas. Pessoas inteiras, do mundo inteiro ficam angustiadas. Pensa uma situação dessa. Começa a pensar nisso aí. Começa a imaginar a terra inteira sendo abalada. Até o sol escurecendo, a lua de sangue, meteoros, estrelas caindo na terra. Poderosos sentindo isso, falando. Pobres falando isso. Pobres e ricos, todos falando a mesma coisa. Vão sentir que não tem nenhum lugar seguro nessa terra mais. Que eles amavam tanto, achavam tão segura essa terra. O Senhor está abalando o trono deles, os fundamentos da vida deles. E aí, o que eles vão fazer? Vão falar assim: puxa, vão ficar angustiados. Puxa, existe Deus, existe o Deus, está no trono, existe um cordeiro mesmo que morreu por nós. Só que em vez deles aceitarem o Senhor, olha que interessante, em vez de aceitar o Senhor, eles pedem para esconder eles do rosto do Senhor. Eles não querem olhar para o Senhor, não. Cai sobre nós, esconde-os da face daquele. Não quero olhar para ele. Enquanto nós que amamos o Senhor, tudo que nós queremos é a face do nosso Deus de Cristo. É viver diante dessa face dia e noite, fazendo tudo para a glória dele, fazendo tudo para ele olhando por nós, olhando para nós. Como Paulo falou lá em 2 Coríntios, Paulo pegou e falou assim para os irmãos de Coríntios, né? Olha, se eu fiz alguma coisa com vocês, tudo que eu fiz na face de Cristo. Eu fiz olhando do olho de Cristo. Eu vivo na frente de Cristo. Tudo que eu faço, eu olho para Cristo para ver se ele está me aprovando ou está me desaprovando. Um cristão que ama o Senhor, ele vive dia e noite buscando a face do Senhor. Ele ama a face. Ainda que essa face do Senhor mostre desaprovação, nós queremos ser desaprovados pelo Senhor se precisar, para o nosso crescimento. Ou nos mostra aprovação. Pelos olhos do Senhor, nós sabemos se Ele está alegre ou está triste conosco. Nós amamos e suplicamos para viver diante dessa face. Senhor, como fala Davi, Senhor, não esconda a tua face de nós. Davi falava assim. Senhor, é muito doloroso. O próprio Senhor Jesus na cruz
das últimas 3 horas, clamou, né? Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu não estou vendo a sua face mais? Isso foi a parte mais dolorosa do sofrimento do Senhor na cruz. Muito mais do que os próprios cravos, muito mais do que os pecados caindo sobre ele, muito mais do que os homens caçoando do Senhor. O pior para o Senhor é não ver a face do Pai durante 3 horas. E aqui esses homens estão falando assim: não quero ver a face dele mais, esconde. Irmãos, percebem, irmãos? Eles estão fugindo da face de Deus. Nem o Senhor abalando a terra inteira, eles não se arrependem. Não pedem, Senhor, deixa-me ver tua face. Ele fala, não me esconde da tua face. Aí eles falam assim, versículo 17, presta atenção agora, porque chegou o grande dia da ira deles. Por que deles? Deles está no plural. Porque quem é esse deles está falando? Deles quem? Da ira de Deus e do Cordeiro. Por isso usa a palavra deles, que é o Deus triunfo, tá? Deles. E quem é que pode suster-se? Agora presta atenção. Aí fala, olha que fala, porque chegou o grande dia. Dia está na palavra maiúscula. Quando na Bíblia, deixa eu explicar para vocês isso. Quando na Bíblia usa a palavra maiúscula dia da ira do Senhor, está falando da volta do Senhor. Está falando da volta do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala o dia do Senhor, está falando da volta quando o Senhor vem para julgar essa terra. É a volta do Senhor, a volta pública do Senhor. É o dia da ira do Senhor. Agora a pergunta é: aqui no sexto selo, o Senhor está voltando? Não. Aqui já é o dia da volta do Senhor? Não, não é. Ah, como é que você sabe que não é, irmão Gustavo? Ah, porque tem o sétimo selo ainda todinho. Agora está começando o iniciozinho, que vai vir a grande tribulação daqui a pouquinho. É a introdução. E o Senhor só volta publicamente no final da grande tribulação. Aí sim, no final da grande tribulação, que é o dia do Senhor. Então por que essas pessoas estão falando que fala que chegou o grande dia do Senhor, da ira de Deus do Cordeiro? Eles que estão falando isso. Então qual é a explicação? É eles, os homens que estão achando que aquela grande calamidade é o Senhor voltando. Não é ainda. Aqui não é o dia da volta do Senhor. Eles estão falando isso. Entenderam, irmãos? Quem está falando que é o dia da volta do Senhor não é o Senhor que está falando assim, chegou o meu dia da minha volta. Não, é os homens que estão sentindo aquilo, por causa do grande terremoto, sentindo, é o Senhor voltando. Não é ainda. Não é ainda. Entenderam, irmãos? Tá? Isso aí é da boca deles. Porque eles começam a sofrer e começam a achar que é o Senhor voltando. Mas não é. Não ainda, não começou a grande tribulação ainda, que é o iniciozinho, preparação para a grande tribulação. Tá? Então, até aqui, irmãos, entenderam os versículos. Agora eu vou explicar detalhes que agora é difícil para os irmãos entenderem. Eu peço para os irmãos agora prestem bem atenção. Agora vamos mostrar para os irmãos por que é que o sexto selo ainda não é a grande tribulação. É o início que vai vir. Ah, outra coisa. O sexto selo, muitos irmãos falam, né? Que é a resposta do Senhor ao clamor dos mártires no quinto selo. É a resposta do Senhor que os mais clamaram? Eu acredito que sim. Mas não é uma resposta total. É o início da resposta, tá? É uma resposta parcial. É o Senhor começando a querer responder ao clamor dos mártires por vingança, tá? Por que eu digo isso para os irmãos? Porque se vocês recordarem mesmo, o quinto selo, quando os mártires clamam por vingança, o Senhor fala para ele assim: calma, espera um pouquinho. Até quando? Até que o número, tá, versículo 11, até que o número dos seus concebos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, se completasse o número. Quando é que os irmãos e os concebos vão ser completar igual eles foram? Na grande tribulação. Lá na grande tribulação vai morrer irmãos martirizados. Lembra os que vão morrer martirizados? Eu falei na semana passada, lá em Apocalipse 20, fala dos vencedores, que os vencedores tardios são aqueles que morreram durante a grande tribulação. Então, esses vencedores que vão morrer durante a tribulação vão completar o número dos mártires. Entendeu? Então, se a gente falar que o sexto selo é a resposta total do clamor dos mártires, não é bem verdade, porque não começou a grande tribulação ainda.
E não morreu os mártires, não morreu ainda esses irmãos. Nem começou. A grande tribulação, irmãos, é quando o anticristo começar a fazer a tribulação no mundo inteiro, botar a imagem lá no santo lugar. Aí ele vai começar a obrigar todo mundo a adorar ele, a botar ele como Deus, a botar a marca na mão ou na fronte, o 666, né? Então, e ninguém vai poder comprar ou vender sem essas coisas. E esses que vão ser mortos, que se fala no nome dos mártires, são aqueles que não vão aceitar adorar o anticristo, irmãos, né? Que vão estar na grande tribulação, não vão aceitar adorar o anticristo e serão mortos por causa do anticristo. É o que fala claramente em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler lá para vocês verem. Olha lá. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e neles sentados aqueles que aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda, isso aqui é a primeira característica. O segundo, está falando dos vencedores que vão reinar com o Senhor durante o reino milenar. Então, a primeira característica que vão reinar com o Senhor são aqueles que foram dados a autoridade de julgar. São aqueles vencedores ao longo da história, né? Aí, segunda característica de vencedores, segundo grupo de vencedores. É aqui para frente, ó. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Esse é o segundo grupo de vencedores. São os mártires que está falando do clamor dos mártires no quinto selo. Agora, falar do terceiro grupo de vencedores. Olha só. Tantos quantos não adoraram a besta. Ó, a besta só aparece na grande tribulação. Nem tampouco a sua imagem. A imagem da besta só na grande tribulação. E não receberam a marca na fronte e na palma. É da grande tribulação. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, esses que foram mortos são os que vão ser mortos, decapitados, porque não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o número. Mas aqui no sexto selo nem fala de besta ainda. O sexto selo nem tocou em questão de besta, de número da besta, de adorar, da palma da mão. Tem nem onde Cristo apareceu aqui ainda. Por isso que eu estou explicando para os irmãos que o sexto selo não é também a grande tribulação e também o sexto selo não pode ser a resposta total dos seus mártires, porque a resposta total dos seus mártires é quando completar o número certo dos que vão morrer, igual aqueles que foram morrer durante a grande tribulação, que já morreram. Entenderam, irmãos? Os mártires que morreram ao longo da história, para completar esse número dos mártires, vai ter que ter os que vão morrer durante a grande tribulação também. Mas o sexto selo não começou a grande tribulação ainda. Então, o que eu estou querendo explicar para os irmãos que o sexto selo ainda não é uma resposta inicial do Senhor, aí sim, ao clamor dos mártires, mas não total. Só vai completar essa resposta de vingança total do Senhor ao clamor dos mártires quando ele terminar a grande tribulação. Quando morrer os últimos vencedores, ali durante a grande tribulação, por não adorar a besta, aí sim é a resposta total do Senhor. O Senhor vem com tudo mesmo, no final da grande tribulação, e destrói o anticristo e seus exércitos, né? Entenderam nesse ponto? Agora vamos falar outro ponto importante, tá? E aqui vou precisar para os irmãos prestar bem atenção. Eu vou até pegar o estudo vida aqui, que eu preciso ler para vocês entenderem, tá? Não é tão fácil de entender aqui agora. Eu preciso que vocês prestem bem atenção. Vamos lá. Então, eu estou ali na parte 282. Fala assim, ó. O sexto selo, que é o que nós estamos falando, sendo uma introdução à grande tribulação, uma introdução, um início, não é a grande tribulação ainda, é uma introdução, é uma advertência antes do dia do Senhor. Não é o dia do Senhor ainda, é antes. Segundo Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31, não haverá muita diferença de tempo entre o sexto selo e as primeiras 5 trombetas. Vamos ver isso aqui? Agora presta bem atenção, irmão. Vamos com calma, vamos lá. Isso é importantíssimo, irmãos. Vamos ler lá, vamos com calma. Vamos lá para Joel. Deixa sua Bíblia aberta aí. Mas vamos lá. Deixa Apocalipse aberto, mas vamos lá para Joel. Agora eu preciso de vocês muita atenção. Joel capítulo 2, versículo 30 a 31. Quando Joel, lá no Velho Testamento, escreveu isso aqui é profético. O que Joel escreveu era uma profecia que ia acontecer antes do dia do Senhor. Antes! E o que Joel descreve aqui é o que Pedro falou lá no dia de Pentecostes. Porque essa profecia de Joel tem uma dupla
Cumprimento. Quase toda profecia da Bíblia costuma ter dois cumprimentos, tá? Um primeiro na história e um segundo logo em seguida. Muitas profecias são assim, tá? Agora vamos ver Joel 2, versículo 30. Olha lá. Isso aqui, ó. Vamos ver versículo 28. Isso aqui é o que Pedro citou em Pentecostes. Vamos lá, ó. 2, 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Igualzinho Pedro falou lá em Pentecostes. E aconteceu em Pentecostes isso aqui. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre a serva derramarei meu espírito naqueles dias. Ponto. Esse versículo 29 aqui é o que aconteceu lá em Pentecostes. Exatamente aconteceu. Foi o primeiro cumprimento da profecia de Joel. Então, a profecia de Joel fala aqui, aconteceu o primeiro cumprimento, a primeira parte da profecia se cumpriu lá em Pentecostes. Agora é a segunda parte da profecia, versículo 30. Ó, mostrarei prodígios no céu e na terra. No céu e na terra. Prodígios são coisas que não são naturais, são coisas sobrenaturais. É isso que quer dizer prodígio. É coisa espantosa. Dois pontos. O que vai mostrar? Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Antes, presta atenção na palavra, antes, não é no dia, é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, tá? Então, a profecia está falando de antes, essas coisas que vão acontecer. O que está falando no versículo 30? Que é o que vai acontecer os prodígios no céu e na terra? Vai acontecer sangue, fogo, três coisas: sangue, fogo, coluna de fumaça. Grava essas três coisas: sangue, fogo, coluna de fumaça. E agora mais duas coisas: o sol se converte em trevas e a lua em sangue. Então são cinco coisas da profecia de Joel, que pega terra e céu. Por isso tá falando de prodígio no céu e na terra. Tá? No céu, o que acontece no céu? No céu, o sol se converte em trevas e a lua em sangue. Isso acontece no céu. E na terra? Na terra acontece o quê? Acontece sangue, fogo e colunas de fumaça. Estão gravando isso aqui? Essas coisas têm que acontecer antes, não durante a vinda do Senhor, antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia é quando ele volta no final da grande tribulação. Isso é o grande e terrível dia. Essa é a profecia de Joel que não aconteceu ainda. Agora vamos tentar entender com Apocalipse. Vamos lá, vamos juntar com Apocalipse agora. Agora que eu preciso vocês entenderem com calma, tá? Vamos lá. A profecia de Joel, ela junta coisas que acontecem no sexto selo e coisas que acontecem no sétimo selo. Vamos ver? Então vamos lá. Não que esteja necessariamente na mesma ordem, tá? Mas ela junta as duas coisas. Então vamos lá, ó. Vamos para Apocalipse. Vocês gravaram as cinco coisas que vai acontecer, né? E tem que acontecer antes da volta do Senhor. Não durante a volta do Senhor, antes. Então vamos lá. Então vamos ver. Primeira coisa que cita lá em profecia de Joel. Vou pegar o versículo de novo aqui. Só um pouquinho, irmão. Eu acabei fechando a versão de Joel aqui sem querer. Vamos lá. Primeiro, Joel fala que vai acontecer o quê? Quando fala primeiro, é modo de falar, tá? Não é aqui não é uma ordem necessariamente de eventos. Mas fala, ó, sangue, fogo, coluna de fumaça. Aonde vai acontecer isso em Apocalipse? Antes da volta do Senhor. Se vocês pegarem o sexto selo, não fala nada disso. O sexto selo, nós acabamos de ler o sexto selo aqui. O sexto selo fala por acaso de sangue? Não. Você viu alguma coisa de sangue aqui? Não. O sexto selo é o grande terremoto. Aqui fala alguma coisa de sangue, grande terremoto? Não, fala da lua de sangue. Mas a lua de sangue não é que vai ter sangue na Terra, tá? Na Terra não tem sangue, é a lua que fica com cor de sangue. Então, o sexto selo não falou nada de sangue na Terra. Outra coisa, o sexto selo fala alguma coisa de fogo? Não, aqui nem citou fogo aqui, ó. Certo? O sexto selo fala que vai ter um grande terremoto, o sol escurece, a lua fica como sangue e as estrelas caem do céu. Mas fala de sangue na terra? Não. Fala de fogo na terra? Não, nem citou essas palavras.
E coluna de fumaça? Falou alguma coisa de coluna de fumaça aqui? Não falou. Aí aonde que vai aparecer então essas três coisas? Vai aparecer aonde? Quer ver? Pula lá Apocalipse capítulo 8, no versículo 7. Quando começa um sétimo selo, aí o sétimo selo é constituído de sete trombetas. Aí a primeira trombeta fala assim, ó. Tô lendo Apocalipse 8, 7. É o primeiro, os sete selos são sete trombetas. Quando abre sete selos, ali acontece sete trombetas, que vai acontecer uma atrás da outra. Então a primeira trombeta é como é que é? Versículo 7 fala assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraivada e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então você veja, aonde que aparece sangue na terra e fogo? É aqui nessa primeira trombeta, ó. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, também toda a erva verde. Olha, queima a terra. Isso não aparece no sexto selo. Agora vamos para a segunda trombeta. O segundo, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas, olha o fogo aí, ó, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Sangue. Até o mar vira em sangue. E morreu a terceira parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então você veja, o sangue que Joel falou e o fogo que Joel falou está aparecendo aqui na primeira e na segunda trombeta, do sétimo selo. Agora vamos pegar a terceira trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Fogo, ó. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornaram em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, as primeiras três trombetas do sétimo selo é que fala de sangue e fala de fogo, certo? Então, o sangue aparece e fogo aparece na sétima trombeta, perdão, a primeira trombeta. O fogo e o sangue fala também na segunda trombeta. Na terceira trombeta não fala do sangue, mas fala do fogo. E aí falta uma coisa que Joel está falando. Joel falou, o que Joel falou que acontece na Terra? Três coisas: sangue, fogo, já falamos que aparece nas primeiras três trombetas, né? O fogo e o sangue aparecem na primeira trombeta, na segunda trombeta, e o fogo, somente o fogo na terceira trombeta. Então já matou duas coisas que Joel falou: o sangue e o fogo. Tá faltando outra parte, a coluna de fumaça. Que nada disso aparece lá no sexto selo, irmãos. Nada disso. Tem que aparecer em algum lugar. E tem que acontecer isso antes da volta do Senhor. Tá entendendo? Que Joel está falando algo que vai acontecer antes do Senhor vir do dia do Senhor. Então, onde está aparecendo? Se você for conhecer, no sexto não aparece. Então, só falta o sétimo selo. Depois do sétimo selo, no final do sétimo selo, só volta. Aí acabou o Apocalipse. Aparece, são sete selos. O sexto aparece, então não é no sexto. Então tem que ser no sétimo. Onde aparece no sétimo? Já mostrando para vocês aqui. Tá? Mas falta alguma coisa aqui ainda, falta colunas de fumaça, que não falou ainda. Agora vamos ver a quarta trombeta, do sétimo selo, lá no versículo 12. Apocalipse 8, 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelos meios do céu dizia em grande voz: ai, ai, dos que moram na terra por causa dos restantes da trombeta que dos três anjos que ainda tem que tocar. Então não apareceu coluna de fumaça ainda. Agora vamos agora para a quinta trombeta, que é o capítulo 9. A partir da quinta trombeta começa a grande tribulação, tá? A grande tribulação é a quinta, a sexta e a sétima trombeta, tá? Olha que fala a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra.
e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então, aonde estava faltando a coluna de fumaça que Joel falou? Está na quinta trombeta. Entenderam, irmãos? Então, Joel fala de três coisas que aconteceram na terra antes que o Senhor volte: sangue, fogo, coluna de fumaça. Aonde aparece isso? Só vai aparecer isso lá no sétimo selo, nas primeiras cinco trombetas. Entenderam? Mas Joel fala de uma coisa também. Isso é que Joel fala que vai acontecer na terra. E no céu? Segundo Joel. Vamos lá, de novo. Deixei de novo sem querer aqui. Vai, vamos lá. Versículo 31 de Joel, capítulo 2. Aí fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aonde que aparece isso, essa frase, que o sol converte em trevas e a lua em sangue? O lugar que aparece isso é no sexto selo. Nós estamos falando hoje. Olha lá, tá? É, quer ver? O sexto selo, ó. Versículo 12, Apocalipse 6, 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Então, o que faltava que Joel falou, que as coisas acontecem no céu, que é o sol se converte em treva e a lua como sangue, só aparece no sexto selo. Aí você fala, espera aí, irmão Gustavo. Ali na quarta trombeta do sétimo selo, fala que é feita a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que se escurecesse. Lá fala disso. Fala, mas não fala da lua como sangue. Aí, na quinta trombeta, fala assim: acompanha comigo lá, no capítulo Apocalipse 8, 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi feita a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Fala de escurecimento, mas não fala de lua de sangue. Aí aqui na trombeta, fala assim, ó, versículo 2, Apocalipse 9, 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Fala de escurecer o sol, mas não fala de lua de sangue. Então, o único dos selos que fala de lua de sangue e sol escurecendo é o sexto selo. Porque na profecia de Joel, essas cinco coisas têm que acontecer antes da volta do Senhor. Então ele tem que pegar tudo isso aí entre o sexto e o sétimo para a gente entender. Então Joel, ele mistura que antes da volta do Senhor vai acontecer. Ele mistura coisas do sétimo selo, da primeira, segunda, terceira trombeta e a quinta trombeta, que é o sangue, o fogo e a fumaça, a coluna de fumaça. E mistura com coisas que vai acontecer no sexto selo, que é o sol escurecendo e a lua de sangue, que é o que nós estamos vendo. O que a gente quer dizer com isso, então? Isso tudo tem que acontecer, segundo Joel, antes da volta do Senhor. E acontece mesmo. Você vê que acontece, o sétimo selo acontece antes da volta do Senhor. O Senhor só volta no final da última trombeta, do sétimo selo. E o sexto selo também acontece antes da volta do Senhor. Então, a profecia de Joel, irmãos, ela mistura o sexto selo e o sétimo selo, mostrando que o tempo para ocorrer essas coisas é muito próximo. Vai ser muito rápido. Entenderam, irmãos? Porque, segundo Joel, tudo tem que acontecer rapidinho antes da volta do Senhor. Bem que ele não colocou na ordem que vai acontecer. Ele colocou primeiro as coisas na terra que vão acontecer no sétimo selo. E colocou o final das coisas que acontecem no céu, que acontece no sexto selo. Ele só inverteu a oposição, né? Botou coisas da terra primeiro que as coisas do céu. Eu particularmente acredito que ele fez isso porque estava falando da vingança de Deus primeiro das coisas dos homens da terra, tá? Mas o ponto, não interessa, o ponto quer dizer que essa profecia de Joel nos ensina um princípio, que as coisas, que entre o sexto selo, que é o sol escurecendo e a lua como sangue, e o sétimo selo, vai ser muito rápido. É por isso que muitos acreditam que o sexto selo já é o início da tribulação. Não é, mas acredito como se fosse porque na prática vai ser muito rápido, irmãos. As coisas acontecer que um dominó. Vai ser tão rápido as coisas uma atrás do outro assim que as pessoas vão achar que está sendo tudo acontecendo ao mesmo tempo misturado, como fosse tudo junto. Entenderam, irmãos?
Os homens vão achar que a grande tribulação começou lá no sexto, mas não começou. Só começa quando o anticristo bota a imagem dele. Certo, irmãos? Tá? Ou seja, só vai acontecer lá na parte da quinta, sexta e sétima trombeta do sétimo selo. Mas como as coisas vão acontecer muito uma atrás da outra, os homens vão achar que foi tudo uma coisa só. Tá entendendo, irmãos? Tá? É esse que eu quero o princípio aqui. Eu quero mostrar para os irmãos. E, e tem outro princípio também muito interessante. Quer ver? Ó? Agora eu quero que preste bem atenção para terminar. Tá? E vamos terminar. Eu vou ler para vocês. Haverá duas calamidades nos abalos e mudanças da terra e dos exércitos do céu. Eu estou lendo aqui Apocalipse, estou lendo tudo vida agora com vocês. Aí o Mori fala assim: haverá duas calamidades nos abalos e mudanças da terra e dos exércitos dos céus. Na Bíblia só vai ter essas duas calamidades. Que vai abalar. Calamidade quer dizer terremoto. Ou seja, só vai ter dois terremotos que vão mudar a terra e os céus. Assim, tem mais de dois terremotos em Apocalipse, mas dois terremotos brutais, assim, tá? O primeiro terremoto, o primeiro abalo, ocorrerá antes do dia do Senhor, antes da grande tribulação, que é o que o Joel falou. Nós acabamos de ler. Que também é, que também é o que o sexto selo fala, que nós acabamos de ler. Que outra parte de Joel, que nós não lemos também, eu quero ler com vocês. Eu preciso ler isso para vocês, tá? Vamos lá, vamos para Joel de novo, volta para lá. Eu falei para você se a coisa ficar mais difícil. Então vamos lá, vamos para Joel. De novo, volta para Joel lá. Tô quase terminando, tá, irmãos? Mas eu quero mostrar isso para os irmãos. Esse irmão precisa entender isso. É importante. Vamos lá para Joel novamente. Eu li com vocês Joel capítulo 2. Agora vamos ler Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, do versículo 11 e 16. Olha lá que fala. Ó, fala assim: apressai-vos, estou lendo Joel capítulo 3, versículo 11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Isso aqui, vamos continuar. Levantam-se as nações e sigam para o vale de Josafá. O vale de Josafá é o vale do Cedron, que fica entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Aí vamos continuar. Porque ali nesse vale, me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Aí continua. Vê para os irmãos. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a luz se escureceram, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Ó o abalo. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, o que Joel está falando aqui? Joel está falando que vai acontecer lá no final da grande tribulação, quando o anticristo vai chegar com seus exércitos. O anticristo vai trazer exército do mundo inteiro, vão cercar Jerusalém, tá? E vão ficar concentrados ali no vale do Josafá, o vale do Cedron. Atrás, nesse espaço, vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem atrás de mim, ó, essa foto de Jerusalém. Tá vindo, aqui tá Jerusalém aqui, ó, passando aqui. E aqui, ó, onde tá é o Monte das Oliveiras. Essa foto foi tirada do Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém. E aqui tem um espaço aqui, ó, verde aqui, ó, tá vendo? Essas árvores verdes aqui, ó. Essas árvores verdes aqui é o vale, é um vale, é uma baixada. Então, o Monte das Oliveiras é um monte, é alto. Aí tem uma baixada onde tem essas árvores aqui, que é chamado de Vale do Cedron ou Vale de Josafá. Mesma coisa. E aí, passa esse vale lá embaixo, sobe novamente, aí vem Jerusalém, tá em outro morro, ó. Então, o anticristo e os exércitos vão se concentrar aqui, ó, nesse vale aqui, em volta de Jerusalém todinho, para cercar Jerusalém, para matar os judeus. Isso no final da grande tribulação. Por isso chama-se multidões, versículo 14 fala, multidões, multidões no vale da decisão. Por que vale da decisão? É onde o Senhor vai vir e vai decidir o destino dos judeus que vão estar encurralados pelo anticristo. Aí você vai pisar no exército anticristo que nem se pisa no lagar de uvas. Sabe o lagar?
Lagar é quando eles produziam uva, antigamente eles pegavam as uvas, colhiam as uvas, estavam bem suculentas, jogavam dentro do lagar. Lagar era uma piscininha. Eles iam pisando em cima das uvas, amassando as uvas e ia saindo o suco da uva lá embaixo. Tá? Esse aqui é um símbolo do que o Senhor vai fazer. O anticristo e seus exércitos vão estar em volta de Jerusalém, nesse vale aqui, para matar os judeus. Que nem uvas um lagar. Aí o Senhor vai vir lá em cima, vai pisar eles, vai matá-los e vai escorrer sangue dele até o texto do nível do cavalo. Vamos ver isso mais para frente. Tá? E nesse momento vai acontecer que o sol vai escurecer. Olha o versículo 15, Joel 3,15. O sol e a luz se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. E o Senhor brama de Sião, se fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremem. Aí começa a ter um grande terremoto. Isso vai acontecer antes do Senhor voltar. Nesse momento, quase próximo do Senhor voltar. Mas não é na volta certinha do Senhor. O Senhor está quase voltando, mas acontece antes, um pouquinho antes dele voltar. Entendeu? Talvez assim, quem sabe, horas antes dele voltar. Certo? Então o que o Joel está falando aqui, esse terremoto que vai acontecer, tem que acontecer antes da grande tribulação. Tá? Antes do Senhor voltar. Não sei se é horas, tá, irmão? Eu falo assim, me perdoe. Não sei se é horas antes do Senhor voltar. Não tem como dizer. Mas vai acontecer antes da volta do Senhor. Tá? Se vocês pegarem Lucas 21:11, também fala a mesma coisa. Ó, Lucas 21:11. Lucas 21:11. Fala assim, quer ver, ó? Então lhes disse, levantar-se a nação contra... Estou lendo o versículo 10. Lucas 21:10. O Senhor falou para os discípulos. Então lhes disse, levantar a nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, pois coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Ó, também isso aqui são coisas que estão acontecendo antes de eu voltar. São coisas espantosas. Não é terremotos em que acontece de rotina, é grandes terremotos. Coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Isso aqui está acontecendo, está falando que vai acontecer antes da volta do Senhor, tá? Então, isso aqui, está falando Lucas 21:11, essa parte de Joel, desse terremoto, tá? Que nós acabamos de ler. Esse terremoto que falou lá, nós lemos lá em Joel 2, que vai ter, o sol vai escurecer e a lua ficar com sangue. Isso tudo acontece antes da volta do Senhor. Antes. Gravaram isso? Antes. Tá? Esse é o primeiro grande abalo que vai ter. E o segundo grande abalo? Vou ler para vocês aqui do vídeo. Ó. E a segunda grande abalo ocorrerá após o dia do Senhor. Após a grande tribulação. Tá? Então, esses que nós acabamos de falar é o primeiro grande abalo. É o que fala no sexto selo, é o que fala em Joel, capítulo 2 e 3, e é o que fala em Lucas 21, versículo 11. É o que acontece antes. O que acontece depois que o Senhor volta. O Senhor está voltando ali, depois que o Senhor. Assim, quando fala depois da volta do Senhor, no final da grande tribulação, quando o Senhor está voltando. Quando está voltando, mano, no final da grande tribulação, já é depois, já é no final, já é considerado final da grande tribulação. Está voltando. Nesse momento, o Senhor está descendo para voltar ali para pisar no exército ali, é que acontece o segundo grande abalo. Tá? Quer ver qual é o segundo grande abalo? Quer ver? Ó? Vamos ver lá. Olha Mateus 24. Mateus 24. Versículo 29 e 30. Fala assim. Isso que é o Senhor falando. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, logo em seguida, depois da grande tribulação, tá? O sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. Aí depois da grande tribulação. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Isso é depois da grande tribulação. Não confunda com o sexto selo, que acontece antes da grande tribulação, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e muita glória. Tá vendo? Termina a grande tribulação depois, logo em seguida, versículo 29, a tribulação daqueles dias, aí acontece esse segundo grande terremoto e o Senhor voltando. Certo? Gravaram isso? Essa mesma parte o Senhor repete lá em Lucas 21. Vamos ver lá, Lucas 21.
Em Lucas é mais claro a gente ver essas coisas. Ó, Lucas 21. Lucas 21, no versículo 25 e 26. Olha o que fala. O Senhor fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse aqui é o segundo terremoto que vai acontecer na hora que está voltando praticamente ali. Então veja que Lucas fala de dois grandes terremotos que acontecem antes e que acontece depois da grande tribulação. O antes, nós lemos, está lá no versículo 11. Ó, Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Tá? Isso aqui é o que acontece antes. Deixa eu voltar. Aí acontece a grande tribulação, e aí o versículo 25. Já é depois da grande tribulação. 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo ao mundo. Entenderam, irmãos? Tá? Então é importante deixar isso bem claro. O que acontece antes, o que acontece logo que tem a grande tribulação, só voltando, depois. Tá? É... Então, existe outro ponto também que eu vou mostrar para os irmãos em outra situação, mas eu vou parar a mensagem que não confunde mais vocês. Bom, mas amém. Espero que você tenha entendido o texto selo, ou eu tentei o máximo que vocês entendessem. As coisas começam a ficar difíceis mesmo. Espero que os irmãos daqui para frente, né, leiam, releiam, perguntem, tá? Porque vai se montando cada vez mais Apocalipse, tá bom? Jesus é o Senhor.